E como já é habitual à terça-feira, tenho comigo Cancela Moura. Cancela, obrigado pela sua presença. Começamos com um dos nossos temas que diz respeito às freguesias. E a Assembleia Municipal do Porto manifestou-se ontem, ou, aliás, não houve consenso relativamente à supressão das freguesias e, portanto, que consequências terá, digamos assim, esta decisão? A decisão, de acordo com aquilo que é a deliberação da Assembleia Municipal, é equivalente a uma não pronúncia. Subirá a unidade técnica, obviamente, como não havendo um mapa propriamente dito e proposto pela Assembleia Municipal do Porto, e a unidade técnica fará ela própria, nos 20 dias subsequentes ao termo do prazo, uma proposta que remeterá à Assembleia Municipal em tempo útil para que esta se possa pronunciar. Aliás, isto é uma curiosidade porque eu julgo que metade dos municípios que deveriam pronunciar-se não vão pronunciar-se, efetivamente. Não estão a fazer. É o caso de Gondomar, o caso de Matosinhos, é o caso do Porto, e isso pode vir a revelar alguns engulhos no próprio processo. Será que vamos conseguir ter uma decisão até às eleições autárquicas? Aquilo que alguns autárquicos dizem, normalmente a ANAFRE, é que efetivamente grande parte deste procedimento pode esbarrar com o calendário eleitoral das próximas eleições, e já foi referido, sobretudo com aquilo que se fala na aglutinação e na junção dos próprios cadernos eleitorais. Este processo em si, em termos administrativos, se correr dentro dos prazos, ocorrerá o seu termo entre janeiro, talvez final de janeiro do próximo ano, o que pode, no fundo, tornar um bocadinho perigoso essa calendarização ao nível das próximas autárquicas. Mas o que é que de facto aconteceu na Assembleia Municipal e o que é que aconteceu para não ter havido daqui uma tomada de decisão? Eu penso que a falta, de que forma é que isto decorreu? eu penso que a falta de solução tem a ver com as discussões que muitas vezes se fazem à volta do próprio tema. As moções apresentadas pelo PSD previam uma redução para 6 freguesias e a do CDS previa uma redução para 7 e foram chumbadas. Naturalmente, os presentes na Assembleia Municipal e muitos deles interessados, como sabe, os presidentes de junta são inerentes ou têm cargo de inerência na Assembleia Municipal, devem naturalmente sentir-se visados pela redução das freguesias e, naturalmente, eles próprios votaram contra. É uma proposta, eu diria que a lei em si é uma lei má, porque a nível nacional ela só ataca as freguesias, não há para os municípios uma regra equivalente e, do ponto de vista da redução dos municípios, fez-se de modo facultativo e aqui há uma lei de cumprimento obrigatório, que eu confesso que estou com alguma curiosidade de saber, em termos de desfecho final, o que é que isto eventualmente poderá vir a dar. Aquilo que aconteceu naturalmente na Assembleia Municipal do Porto foi um confronto de opiniões. Aliás, se reparar, grande parte de todo este processo não tem sido pacífico. O caso mais recente foi o de Gaia e, por exemplo, eu queria aqui contrapor com esse facto e, evidentemente, explicar a bissetriz da própria lei. A lei refere que tem que haver uma agregação de freguesias urbanas Sim. e rurais. Diz que urbanas, para a lei, são aquelas que têm mais de 2.000 habitantes, e isto é uma regra simplesmente aritmética, e depois refere que tem que haver 55% de agregação de freguesias urbanas e 35% de freguesias rurais. 35%. Para que aproxime esta regra aritmética da realidade, a lei permite que existam 2 instrumentos para os municípios cuidarem da especificidade local, que é a desqualificação das freguesias de urbanas para não urbanas, no caso daquelas que a lei qualifica como tal, e a flexibilização da Assembleia Municipal de reduzir, em termos globais, menos 20% do que aquilo que as tais percentagens, de 55% e 35%, poderiam eventualmente resultar. E aquilo que efetivamente aconteceu, por exemplo, em Gaia, que amanhã provavelmente haverá uma pronúncia da Assembleia Municipal, onde, na minha opinião pessoal, falhou completamente a aplicação de todos estes fatores de correção. Gaia terá menos 8 freguesias. Sim, de acordo com o mapa que efetivamente foi aprovado na Câmara Municipal, significa que terá menos 8 freguesias, mas aquilo que efetivamente ainda não está explicado é porque é que estes fatores de correção foram escamoteados, porque exatamente o foram, e não foram levados em consideração, por exemplo, os pareceres que fundamentavam e comprovavam e confirmavam estes fatores de desqualificação de urbanos e não urbanos em tempo útil. As Assembleias
conselhos de freguesia tiveram a oportunidade de pronunciar-se e apenas 4 freguesias o fizeram de acordo com aquilo que está na lei. E, portanto, Costuma, Oliveira, Sandim e Olival, que são freguesias que fizeram uma chamada de atenção especial. A lei refere que podiam ser considerados para decisão final os parceiros que estivessem de acordo com os parâmetros legais, e estes 4 são os únicos. Pode haver 20, 24 por cada freguesia, mas estes são os únicos que estão de acordo com a lei e sabe-se que nem sequer foram ponderados para a decisão final. Olival e Costuma vão agregar-se. A proposta aponta para uma agregação de Olival de Costuma e de Oliveira com Sandim. E sobre esta matéria, importa dizer que os fatores de ponderação para esta desqualificação seriam, por exemplo, o caráter rural das freguesias. Eu quero aqui dizer que estas 4 freguesias têm uma percentagem entre 60% a 70% de solo qualificado na última revisão do PDM, não têm transportes públicos, não têm rede municipal de transportes, são servidos por um monopólio de privados, e o grau de interioridade são as freguesias que estão mais longe do concelho. Estes fatores determinariam, conjuntamente com a densidade demográfica, porque a lei também refere a densidade demográfica como sendo um dos fatores a considerar. A densidade demográfica na lei está a classificar os municípios por nível. Isto distorce a realidade, porque estas 4 freguesias estão mais próximas do nível 2 do que no nível 1, que é classificado município, porque têm populações inferiores a 1000 habitantes por quilómetro quadrado. São, aliás, portanto, densidades demográficas muito estreitas entre os 500 e os 300 habitantes por quilómetro quadrado. Por exemplo, para dar aqui um exemplo flagrante desta diferença, Mafamude tem 7.151 habitantes por quilómetro quadrado, Arcozelo 1.800, Canelas 1.800 e Madalena 1.600. Canelas irá ficar sozinha? E eu ia dizer Mafamude irá agregar-se a Vilar do Paraíso. Exatamente. Mas isto para dizer que estes fatores não foram ponderados. Não foram tidos em conta. E daquilo que se percebe, porque ainda está para explicar, a desclassificação foi feita para 12 freguesias, todas elas, incluindo estas últimas 3 que têm cerca de 1.800 habitantes por quilómetro quadrado, foram desqualificadas aquelas que não fazem parte do perímetro da cidade. E eu julgo que é um erro bastante grande, e é uma falta e uma desigualdade de tratamento bastante grande, considerar realidades tão diferentes de forma tão igual. Mas não lhe parece que esta decisão é mais consensual do que a proposta que certamente viria de Lisboa, que apontaria para a extinção de 13 freguesias? Aquilo que aqui era importante salvaguardar é que a proposta que viesse de Lisboa, de facto, era mais penalizadora do ponto de vista do número de freguesias, mas ela serviu, essa proposta de Lisboa, da unidade técnica, que ainda estamos para saber se efetivamente esta que vai ser apresentada está de acordo com os parâmetros legais, porque a unidade técnica vai aferir isso, mas a unidade técnica, na minha modesta opinião... Porque é que lhe parece que poderá não estar dentro dos parâmetros legais? Porque a forma como estão a aplicar esta desqualificação está muito longe daquilo que a lei manda fazer. Arcozelo ou São Félix da Marinha, por exemplo, na Orla Marítima, da Madalena, Canelas ou Grejó não podem ser equiparadas a Costuma, Oliveira ou Sandim, pelas razões que eu apontei há bocadinho. E, portanto, está-se a considerar urbano aquilo que é efetivamente rural. Está, no fundo, parece ser um propósito da proposta da Câmara, com todos os prejuízos que daí decorrem. Há uma realidade, uma dicotomia que existe em Gaia entre a realidade que é a Orla Marítima, o litoral e o interior. Estas freguesias estão encaixadas no Concelho da Feira. São do interior, são as mais carenciadas, são eminentemente rurais. E a Câmara não quer reconhecer esta diferença agora no mapa que apresenta. Curiosamente, há uma semana atrás, para dar um exemplo prático, foi apresentada à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, uma proposta para isentar as taxas de urbanização para Costuma, Oliveira, Sandim, Olival e Avintes. Porque reconheceram a interioridade, a limitação do uso dos solos, reconhecem o forte pendor de condicionantes de classificação de reserva agrícola e reserva ecológica, os impedimentos objetivos de criarem manchas urbanas e agora, uma semana depois, para o mapa, ignoram esta realidade e fazem com que Costuma, Oliveira, Sandim e Olival sejam equiparadas à Madalena na Orla Marítima ou, por exemplo, a Canelas em plena cidade. O movimento por Costuma já se pronunciou e disse que é possível que vá recorrer aos meios necessários para, digamos assim, pedir esta agregação.
Não, aquilo que nós vamos fazer, e face a um facto consumado, convém aqui também desmistificar uma coisa. Eu julgo que esta questão de ter havido um grande consenso à volta disto tem a ver com arranjos do ponto de vista do interesse pessoal, de arranjos político-partidários, de sobreposição até desses interesses sobre aquilo que é essencial, que convém aqui também salvaguardar, e aquilo que nós dissemos, e eu já iria a esses aspectos, mas aquilo que nós dissemos é que em face desta subversão dos objetivos e dos parâmetros da lei, que nós entendemos que está a distorcer completamente a realidade, nós, deitando mão do ultimato costumense, deitando mão do direito de petição, irá formalizar um direito de queixa junto do Sr. Provedor de Justiça, no sentido de que ele possa requerer a sindicância da legalidade, da constitucionalidade da própria Lei de Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, em face daquilo que nós entendemos ser a violação do artigo 5º da Carta Europeia da Autonomia Local, que diz que quando houver uma alteração de limites geográficos terão que ser ouvidas as populações interessadas, e que não foram, e que efetivamente isso se devia fazer por via de referendo. Aqui convém dar também um pequeno apontamento sobre o referendo. O referendo foi chumbado. O referendo não foi chumbado. O referendo não foi realizado porque as perguntas não foram consideradas como sendo precisas. Do ponto de vista formal, todo o procedimento legislativo, ou todo o procedimento jurídico estava extremamente correto. Admitimos que houve 5 juízes conselheiros que disseram que não e houve 2 que disseram que sim à nossa pretensão. Aquilo que é importante aqui dizer é que o referendo iria servir para que uma população manifestasse a sua vontade. E ele seria, como parecendo a Assembleia de Freguesia... A realizar-se teria que ser, digamos, a nível nacional, de âmbito nacional. Não, este aspecto é importante. Se fosse realizado este referendo na freguesia de Costuma, ele serviria para que fosse a população a confirmar aquilo que a Assembleia de Freguesia já tinha dito, isto é, nós não queremos agregação com freguesia nenhuma, mas o valor efetivo, jurídico desse referendo era aquele igual a de Milheiro aos Poiares. Não tinha efeitos vinculativos, mas seria uma expressão clara da população. Porque é apenas para ouvir a população em termos de opinião? Eu quero refutar que em Costuma, ou em Lebeiro, ou em Sandião, ou em Olival, alguém se possa ter pronunciado em sede de sondagem favoravelmente a qualquer tipo de agregação, porque as populações que nos dizem é o contrário. Nós estamos a falar de populações onde a junta de freguesia não é um mero edifício, é onde as pessoas vão aos correios, é onde as pessoas procuram ajuda e encaminhamento para a Câmara Municipal, e é o único ponto de referência de presença do Estado naquelas freguesias. E, portanto, qualquer tipo de solução, já agora para desmistificar também isto, qualquer tipo de solução apresentada, de acordo entre o PS e o PSD, de que vai haver uma organização bicéfala, de que efetivamente se mantêm abertos os edifícios das juntas de freguesia, não faz lei. Porque isto não está consignado na lei, a única coisa que diz é que, a partir deste momento, haverá uma única sede de junta de freguesia. E atendendo aos recursos, neste momento, à poupança, até à situação do país, esta escassez de meios, aquilo que é mais importante, provavelmente, para quem vai gerir a freguesia no futuro, é centralizar serviços, é fechar edifícios, isto é uma questão de tempo, portanto, isto é enganar as populações. Cancela, estamos sem tempo, aliás, estamos a terminar já este comentário, ficamos então com esta nota apenas de que se irá realizar uma Assembleia Municipal apenas para dar então este conhecimento, e depois, no dia 15 de outubro, terão para discutir e aprovar. Para discutir e aprovar, e dia 15 de outubro terão que enviar então esta proposta para a Assembleia da República. Cancela, obrigado pela sua presença. Voltamos a ver-nos ainda durante esta semana.